Abra sua Bíblia agora, no livro de Êxodo 24, versículo 12, e entrega o estudo também já para todos, por favor. Agora, pegue essa folha, levante a Deus. Meu Pai, fala conosco através da fé. Que o Teu Espírito possa abrir o entendimento e a visão de todas as pessoas. Diga amém. Nós estamos falando sobre a presença de Deus. Estamos falando sobre a presença de Deus. Existiu um homem chamado Moisés. E esse homem foi um homem que guiou o povo para a terra prometida. Um lugar, a terra prometida era um lugar. Era um país mesmo. Que eles tinham perdido, tinham saído e viraram escravos durante 430 anos, 415 mais ou menos a 30 anos, lá no Egito. E Deus prometeu a eles o retorno a esse lugar. Deus levantou Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. Tem muita coisa forte na história de Moisés, muita coisa. Mas uma das coisas mais fortes na vida de Moisés e na história de Moisés e do povo de Israel, que é a nossa história, a história de Moisés e do povo de Israel é a sua história, é a minha história. Você vai entender o porquê. É a história de todos nós. A história é sempre a mesma, a única coisa que muda são os personagens. Mas a história é sempre a mesma. O povo vai, se afasta de Deus, acontece toda a tragédia, acontece a maldição, não porque Deus envia, mas porque o povo se afasta. Depois o povo, na dor, se lembra de Deus, volta a Deus e Deus aplaca a dor. Passa um tempo, quando a dor vai embora e tudo começa a ficar bom de novo, o povo repete o mesmo ciclo. Esse povo que faz isso é o povo que não recebeu ainda o Espírito Santo dentro. Teve apenas experiências com Deus do lado de fora, mas não foi batizado com o Espírito Santo. Não foi cheio do Espírito Santo. Ainda não tem intimidade ou comunhão com Deus. Por isso que a vida fica dessa forma. Por isso que a pessoa fica vazia, com uma sensação de que nada a preenche. E aí o mal começa a apresentar as coisas ruins. Talvez você fale assim: pastor, eu nem sou esse pecador todo. Eu nem sou esse pecador todo. Mas só de você estar longe da presença de Deus, você já fica frio. Longe da presença de Deus é automaticamente perto da presença do mal. Só há duas presenças no mundo, vamos dizer assim, espiritualmente. Eu sei que tem a presença da pessoa também, mas espiritualmente, ou você está próximo da presença de Deus, e a presença de Deus entra em você, ou você está longe da presença de Deus e já perto da presença do mal, e ela te rodeia até entrar em você. Ela encosta em você até entrar em você. A presença de Deus é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque ele trabalha na santidade. Separação. Santidade significa separação. Pessoal, preste atenção que é essa união. Separação. O que é separação? Distinção. A palavra original no hebraico significa distinguir, distinção, separação entre uma coisa e outra coisa. Então, no estudo aí, que tem o versículo, está aí, a presença prometida, que é o Espírito Santo, e a terra prometida. Êxodo 23:15 diz assim: e lhe disse, Moisés falou para Deus: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu, se referindo a Deus, conosco, de modo a sermos separados? Olha essa palavra. Eu e o teu povo, Moisés falando, de todos os povos que há sobre a terra?
Depois de haver libertado o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus trouxe o povo ao altar natural, que era aonde? O Monte Sinai, para se casar, fazer uma aliança com ele e o povo. Mas ali mesmo, ao pé do monte, durante os 40 dias que Moisés ficou no topo do Sinai buscando a presença de Deus, o povo colocou no lugar de Deus um bezerro de ouro. Preste atenção. Então, Moisés sabia que não tinha como avançar sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. E hoje, o mal tem colocado na cabeça das pessoas o seguinte: você não precisa do Espírito Santo. Às vezes ele não fala com essa palavra, você não precisa do Espírito Santo. Mas a pessoa aprendeu a conviver sem a presença de Deus. Ela aprendeu a conviver sem o Espírito Santo. Ela não liga para o Espírito Santo. Ela tira para tudo quanto é lado. Ela quer bênçãos, mas ela não insiste em receber o Espírito Santo. A pessoa não se liga: meu Deus, eu preciso do Espírito Santo. Quanto tempo eu estou na igreja? 1 ano, 2, 3 meses, dias. Eu preciso da presença de Deus, porque a presença de Deus, vamos fazer uma analogia, é como uma luz na escuridão, vai te iluminar, vai te trazer luz para você ver o que você não estava vendo. Outra analogia, o Espírito Santo é como um GPS. Você não sabe o caminho, você vai lá, coloca no GPS, ele vai guiando você para um caminho, guia, ele é o guia. Sem o guia, você está perdido. O Espírito Santo, para receber ele, você tem que se separar do mundo. Você vai ter que negar vontades suas, ouça, você vai ter que negar vontades suas que vão contra a palavra de Deus, contra a palavra de Deus. E uma delas, o pecado. Uma delas, as coisas que o mundo incentiva e estimula, você vai ter que ir contra. Se você quer a presença de Deus, você vai ter que cortar as distrações para receber, você vai ter que cortar o pecado, você vai ter que perdoar, você vai ter que obedecer a palavra de Deus 100%. Se você quer a presença de Deus, não do lado, ouça, não é do lado, é dentro de você, dentro. Olha o que Deus pediu para Moisés fazer. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei, vou te dar as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com o seu discípulo, seu servidor, que no caso já era Josué, olha só, e subiu Moisés ao monte de quem? De Deus. O monte Sinai é o monte natural, o altar natural de Deus, até então. Volta lá, ele disse assim, ó, sobe lá no monte. O monte é um lugar alto. É Deus falando assim, ó, vem aqui ao monte, porque aqui em cima do monte, ó, aqui em cima do monte, que hoje é o altar, que é o lugar mais alto na igreja, onde a presença de Deus se manifesta. Nem precisa do altar de pedra que a gente sempre faz na fogueira santa. Nem precisa. Porque qual o sentido de ter 2 altares? É um altar só. Amém? Mas o altar natural era o monte. Hoje é esse lugar. É o altar onde se sacrifica a Deus. Por que Deus pediu para ele ir para o lugar mais alto? Para que Moisés pudesse, primeiro, ficar sós com Deus. O servidor foi até um ponto, mas Moisés foi até o topo. Aonde não tinha distração, aonde Moisés iria ficar apenas à disposição de Deus para ouvir a sua voz. Se todo mundo aqui falar ao mesmo tempo, ninguém vai se entender. Deus chamou Moisés lá em cima e falou: Moisés, sobe lá no monte, eu vou dar para você a palavra, vou dar você ensinamento, vou dar você a lei, eu vou ensinar você, vou falar, vou ter relação com você, espiritual, obviamente. E você vai ser nutrido disso, mas você vai ter que cortar a distração. Moisés obedeceu, subiu. Você sabe por que muita gente não consegue ouvir a voz de Deus, receber o Espírito Santo? Porque está distraído.
Está distraído com pessoas, está distraído com coisas, está distraído com coisas que não vão te levar a nada, com emoções, com vícios, com pecados, está distraído com as coisas da vida, coisas que não vão te ajudar, está com disse-me-disse, está com picuinha para cima e para baixo, ninguém pode pisar no pé dela, ninguém pode contrariar, ninguém pode fazer nada que a pessoa já vira, ela está distraída com tudo. Como é que vai receber o Espírito Santo dessa forma? Por isso que às vezes você ora e parece que Deus não fala. Deus está falando, mas você não está ouvindo. É porque tem um monte de outras vozes no teu ouvido. Os teus pensamentos estão mesclados com outros pensamentos. Você não está focando no principal, porque tudo aquilo que você coloca, toda a força, você foca, você consegue. E você já teve experiência com isso. Você falou, eu vou emagrecer mesmo, focou, emagreceu. Você falou, agora eu vou focar na minha vida econômica. Você foi lá e conseguiu. Tudo que você... Agora eu vou focar no meu estudo. Você foi lá e passou na prova. Errou várias vezes, mas passou. Você colocou força. Por que você não coloca força no Espírito Santo? Pastor, eu já tenho a presença de Deus. Pois é, mas será que esse fogo não está baixando? Porque você tem ganhado alma. Você tem sacrificado a Deus a tua vida toda. Não é só valor econômico no altar, não. A tua vida toda. Porque não é uma vez sacrifício, 2, 3, 4. É a vida. É sempre. É a tua vontade. Pela vontade de Deus. Quando você chega num ponto de ter prazer em fazer a vontade de Deus. Prazer em fazer a vontade de Deus. É quando você começa uma relação com Deus. Um relacionamento com Deus. Deus falou para Moisés, vem para cá e fica aqui. Moisés ficou 40 dias. Moisés se enchendo de Deus, 40 dias. A Bíblia fala que ele nem comeu. De alguma forma Deus alimentou até o corpo dele no altar, no monte. Mas quando ele desceu, o povo já tinha se corrompido. Colocaram um bezerro de ouro no lugar de Deus e falaram assim, esse bezerro tirou a gente do Egito. Colocar alguma coisa no lugar de Deus, um bezerro de ouro. Hoje, dificilmente você vai pegar o ouro e vai montar um bezerro. Mas o que tem sido um bezerro no lugar de Deus? Talvez o futebol. Talvez o seu time, porque hoje é assim, você chama jogador de ídolo, você dá o dízimo no sócio torcedor. Hoje você dobra o joelho no manto, você chama a camisa de manto. Olha isso. Hoje é uma mulher. Hoje o bezerro de ouro que você colocou no lugar de Deus é o próprio filho, uma mulher, um relacionamento, uma mentira, um pecado, uma falta de perdão. Por isso que a presença de Deus não entra. Pastor, eu não tenho salvação. Eu não sinto, eu não percebo que eu tenho a salvação. Eu tenho dúvidas para onde eu vou, porque você não está ainda na presença de Deus. Com a presença de Deus. Ele disse, sobe a mim ao monte. Você veja, aonde que eu estou? Ele disse, no monte. Sobe a mim ao monte. Sobe a mim. Deus está lá, Deus está no altar. Moisés, sobe a mim. Hoje Deus tem chamado. José, Antônio, Maria, seu nome, sobe. Você tem que trabalhar o método da fé. Tem um método para chegar até a Deus. É um conjunto de coisas. A Bíblia dela tem 1.700 páginas, mas ela só usa 2, 91 e 23, porque ela não sabe o método para a pessoa chegar até Deus. E eu quero te ensinar, mas você tem que obedecer. Você quer chegar até a Deus, você tem que obedecer a palavra. Nós temos o método para colocar o Espírito de Deus. Pastor, quem é o Espírito de Deus? É Deus em espírito, morando na pessoa, para sempre. Começa aqui e se estende até o final da tua vida. Você vai morrer fisicamente, porque nós vamos morrer. Ou de doença, ou de morte natural. Mas você vai morrer, eu vou morrer. Não vamos ficar para sempre. Daqui a 100 anos, a maioria aqui não vai estar aqui, salvo um ou outro. Mas o próprio Espírito Santo, grava isso na sua cabeça. Se você tem o Espírito Santo, durante a vida, ele agarrou a tua alma, enrolou na tua alma, ele vai ficar lá. Você vai manter ele dentro.
Você vai ter que se manter longe do mundo, apesar de estar no mundo. Você agarra o Espírito Santo te agarra a tua alma. Isso é o batismo com o Espírito Santo. A presença de Deus está dentro. Ficou dentro. Você morreu, teu corpo caiu. Mas ele pega a tua alma, enrola na tua alma, já estava enrolado, e leva a tua. Se você não tem a presença de Deus, não foi batizado com o Espírito Santo, sabe o que acontece? O Satanás, o diabo, o capeta, o diabo que você não quer, vai fazer a mesma coisa. Vai enrolar na tua alma, vai amarrar a tua alma, e a presença do diabo ou do mal é sentida através dos sintomas. Que você já sabe. Tristeza, depressão, bababá, bababá, tudo isso aí. É o sintoma. Você morreu, linda, corpo maravilhoso, uma velhinha linda. Malhou a vida toda, comeu tudo certo, nunca foi para o hospital por nada. Mas esse corpo cai e o diabo, já enrolado na tua alma, encrostado na tua alma, desce com a tua alma. É verdade. Nua e crua, a decisão é sua. É minha. Todos os dias da nossa vida. Você pode estar no melhor hospital de Brasília, ou de São Paulo, do Brasil ou do mundo. Mas a tua alma pode sofrer no melhor dos lugares. Só a presença do Espírito Santo. E para isso acontecer, você tem que sacrificar. Sempre. Não é uma vez, não. Sempre. Todos os dias. Sacrificar o quê? Os olhos. Ó. Para onde que os teus olhos estão olhando e desejando? Você vai ter que sacrificar a tua vontade. Você vai ter que sacrificar coisas e pessoas. Não é matar não, viu? Ouça, não é sacrifício de matar não. É abdicar, negar. Que eu estou falando. Coisas e pessoas em prol do Espírito Santo. Você tem que deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, mas para isso você tem que ler a Bíblia. Porque tem gente que não lê a Bíblia. Para isso você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que perdoar, você tem que estar em conexão. Ele falou, Moisés, sobe a mim, porque eu vou te dar coisas. Ele deu. 90% das coisas do mundo todo são baseadas, das religiões do mundo são baseadas nos 10 mandamentos. Você sabia disso? De uma forma ou de outra. São baseados naquela lei que Moisés recebeu nesse dia aí. Ó. Sobe a mim ao monte e fica lá, que eu vou dar a você as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito. Para quê? Deus quer ensinar para você. Ai, pastor, não tive pai, não tive mãe. Pois é, mas você tem Deus. A mãe é a igreja. Deus é como pai. Os pastores, os membros, são os irmãos. É a família. Agora, você já viu uma criança órfã? Quem já viu uma criança órfã? Eu vejo direto. A pessoa que acha que tem Deus fora da igreja. Ó. Ah, eu sou de Deus, Deus está em todo lugar. Verdade, mas Deus tem altar. Por que Deus chamou Moisés no monte? Não podia falar no lugar? Por que ele não falou assim, Moisés, pode ir para qualquer lugar que eu vou falar contigo? Por quê? Porque Deus tem regras, Deus tem características, Deus tem os seus mandamentos, as suas diretrizes. Se você quer Deus na sua vida, você tem que obedecer a diretriz dele, ponto final. Mas hoje, a geração é a geração que não está nem aí. Não obedece nem pai e mãe, inclusive. Vai obedecer a Deus? Pai e mãe que vê, vai obedecer a Deus? Só para você ter uma noção do que aconteceu no Monte Sinai. Salmo 68:8. A terra, coloca aí, abalava-se. Salmo 68, versículo 8. A terra, olha isso, se abalava. E os céus destilavam perante a face de Deus. Olha isso. Até o próprio Sinai, o monte que Moisés estava, foi comovido. Aonde? Na presença de Deus, do Deus de Israel. O Salmo 68 é a descrição do povo e Deus
no deserto, Moisés no monte e o povo passando no deserto. Olha o que a presença de Deus fez com os montes. Abalavam os montes. Os montes são as cadeias rochosas mais fortes que existem. Montanhas e montes. É Deus falando assim, ó, não importa o problema, a dificuldade, a dúvida, o problema que você está enfrentando, eu vou abalar isso. Eu vou sacudir isso. Não há impossíveis para Deus. Pastor, eu não tenho o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo colocou na sua cabeça, você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Diga, está amarrado em nome de Jesus, fala aí. Você vai ser. E antes do final do ano. Nós estamos profetizando isso. Mas se você obedecer o método, não vai falhar. Se você obedecer o método, não vai falhar. Se você obedecer o método, não vai falhar.